Olá! Ora, cá estou eu, mais uma vez, para vos falar sobre a vida e a obra de um autor galardoado com o Prémio Nobel de Literatura. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Heinrich Böll. Heinrich Böll, que nasceu em 1917 e faleceu em 1985, foi um escritor e tradutor alemão e uma das mais emblemáticas figuras literárias da Alemanha do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, que foi também chamada a literatura dos escombros. Mais conhecido como romancista, ele foi também autor de contos, de poesia e até de peças de teatro, e que foi galardoado com o Prémio Nobel de Literatura de 1972. Ora, o seu nome completo, Heinrich Theodor Böll, nasceu a 21 de dezembro de 1917, na cidade de Colónia, na Alemanha. Era filho de um escultor e entalhador e descendente de uma família inglesa, cristã, mais propriamente católica, que fugiu de lá da Inglaterra às perseguições, né, dos anglicanos. E mais tarde veio-se também a opor à ascensão do nazismo, fim de viver na Alemanha. Ora, ele começou a ir à escola aos 7 anos e estudou-se sempre em Colónia. Foi um dos poucos jovens que se recusou a aderir à juventude hitleriana, e isso isolou um bocado e proporcionou que ele se dedicasse à leitura, aos livros, a escrever poesia, refugiou-se, portanto, nisso. Concluídos os estudos secundários, em 1937, o Heinrich Böll começou a trabalhar como aprendiz numa firma editora, que era a livreira e alfarrabista, mas acabou por abandonar o ofício no ano seguinte, cerca de um ano depois. Começou então a escrever e a ganhar algum dinheiro, a dar explicações. Depois, nos finais desse ano seguinte, de 1938, ele começou a cumprir um período de trabalho obrigatório de 6 meses, que na altura era um requisito obrigatório lá do regime nazi para ser admitido na universidade. Pronto, pois na primavera de 39 completou esses 6 meses de trabalho e matriculou-se na Universidade de Colónia como estudante de filologia clássica e de filologia germânica. Mas não esteve lá muito tempo, porque no verão, no final do verão, desse verão de 39, foi recrutado para o serviço militar. Na altura já começava a ameaçar a guerra, como veio de facto a declarar-se nos finais desse ano, e ele foi integrado na Wehrmacht, que era, portanto, as forças armadas nazis, que foram criadas em 1935 para substituir as antigas forças armadas que não tinham grande força e que estavam controladas desde o fim da Primeira Guerra Mundial. E então ele foi para a guerra. Participou na Guerra Mundial em vários cenários. Ele começou por volta no outono de 1940, esteve em França durante um breve tempo, mas depois apanhou tifo, teve febre tifoide e foi evacuado. Depois de 1940, entre 41 e 42, esteve lá na Alemanha em unidades de substituição, mas no início de 42 e depois até ao verão de 43, ele esteve tanto naquela frente do Canal da Mancha, na França,
E depois do verão de 43 até ao outono de 44, ele andou lá pela zona leste. Esteve na União Soviética, na Roménia, na Hungria. E depois, na primavera de 45, esteve outra vez umas semanas na zona oeste da Alemanha, até que foi aprisionado. Estava já a guerra, os alemães mesmo a perder a guerra, foi aprisionado pelos americanos e foi internado num campo até outubro de 1945, situado em França. Depois, ainda esteve umas semanas eh, entre outubro e novembro de 45 na Bélgica, num outro campo, este controlado pelos ingleses. E depois, nos finais de novembro de 45, foi libertado, foi libertado e regressou à colónia, onde tinha nascido e criado, e fixou-se lá com a sua família, com os seus parentes, ali nos arredores de Colónia, numa casa parcialmente destruída, e que ele depois foi reconstruindo, pouco a pouco, ao longo dos anos. Ele trabalhou nesse primeiro tempo como marceneiro, como carpinteiro, e, portanto, e marceneiro e carpinteiro, e que, aliás, tinha sido também a profissão já do pai dele, ele sabia trabalhar nessa profissão, e, pronto, reconstruiu a sua casa e ganhou algum dinheiro a trabalhar nessa profissão. Mas começou a escrever, passou então a ter tempo e disposição para escrever e também para recomeçar outra vez os estudos, né, que ele tinha interrompido quase no princípio da faculdade. E casou com uma senhora, uma Anne-Marie Seck, que foi sua esposa e companheira insubstituível durante muitos anos, e que era uma. Portanto, que eles se entendiam muito bem porque ela também tinha sofrido o drama fascista do tempo do Hitler, uh, e, e, portanto tinha, enfim, compreendiam-se muito bem, e também porque ela tinha uma consciência crítica para a linguagem e ajudava-o, portanto, dava-lhe opiniões e ideias para a escrita. Eles tiveram 3 filhos, e que nasceram, portanto, nessa altura, no pós-guerra, em 47, ou tem 48, ou tem 50, enfim, nos escombros de uma cidade de colónia completamente arrasada. Então, ele começou a escrever, como já disse, e entre então esses anos de 46 a 49, ele escreveu contos, vários contos, muitos deles que só vieram a ser publicados depois, muitos anos mais tarde. Mas em 1949 ele publicou então o seu primeiro romance que se chamou, lá em alemão, Der Zug war pünktlich, que seria O Comboio Foi Pontual, em português. Essa obra debruçava-se sobre as crueldades que ele testemunhou durante a guerra, e então ajudou, de certo modo, a libertar-se dos seus traumas e de certa forma, um, com, também ajudou a contribuir para, com esse tema do livro, para ajudar na reconstrução do país. Pois então, entre 1950 e 1951, depois de ter então terminado o curso, ele trabalhou como funcionário temporário no gabinete de estatísticas lá de Colónia, mas não foi durante muito tempo, porque no verão de 1951, que já começou a dar a dar nas vistas como escritor, e foi convidado para aderir à tertúlia literária que ficou muito famosa, que se chamava, lá portanto em alemão, o Gruppe 47, que em português será o Grupo 47, que era liderado pelo Günter Grass, outro
grande escritor alemão, e, e ele começou realmente a dedicar-se mais à escrita, eh, e, inclusivamente ele disse que depois, quando ganhou o Prémio Nobel e que ele, pronto, teve que fazer um resumo da sua biografia lá para o Comitê Nobel, ele escreveu lá que, apesar de terem ocorrido controvérsias breves ou permanentes durante ou depois dessas reuniões, o tal Grupo 47 libertou muitas autoras e muitos autores alemães do seu isolamento numa guerra destruída e fragmentada no pós-guerra. Portanto, foi de facto um grupo literário importantíssimo que ajudou a realmente a renascer a literatura alemã, completamente destruída, não é? Pela guerra. Ora então, ele publicou seguidamente aquele que foi realmente a sua primeira grande obra, que teve um grande sucesso e que fez com que ele passasse a dedicar-se à literatura a tempo inteiro. Essa obra foi o Wo warst du, Adam? Portanto, que era Onde estiveste tu, Adão, em português, que saiu em 1951. Uh, mas aquela que realmente o lançou definitivamente e que foi publicada em 1953, que foi realmente o seu primeiro grande romance de sucesso, foi o Uns sagte kein einziges Wort, que em português é E não disse nem mais uma palavra, que eu tenho ali. Era uma obra de tristeza e de esperança, de pobreza e de sobrevivência, na qual Bolo utiliza técnicas narrativas originais que ficaram a ser características do seu trabalho e que marcaram a sua literatura. Depois, outro livro que realmente foi muito famoso, que saiu em 63, foi o Ansichten eines Clownes, que era Os Pontos de Vista de um Palhaço, um, que, que utiliza outra técnica de construção, era uma série de telefonemas imaginários, não é? Uma série de telefonemas para contar a história de um homem que se aliena da sociedade, que se finge de parvo, de estúpido, para renunciar às suas responsabilidades. Outro que foi muito famoso, que eu também tenho aqui, foi o Gruppenbild mit Dame, portanto, o Retrato de Grupo com Senhora, de 1971, e que constituiu também uma outra inovação. Aliás, cada vez que escrevia uma obra famosa, uma obra que dava nas vistas, ele virava as suas técnicas, seu tec, e surpreendia a crítica com a sua obra seguinte, com uma fórmula, uma maneira de escrever inovadora. Foi de facto uma das grandes características da obra do Bolo. Portanto, este tal retrato de grupo com senhora, já disse que saiu em 1971, foi mais uma inovação formal, em que, como é que ele escreveu desta vez? Ele fez um conjunto de documentos e de entrevistas, tudo fictício, sobre uma tal de Leni Pfeiffer, e, então, através dessas entrevistas e desses documentos imaginários, ele descrevia a vida, a biografia de talvez de mais de cerca de 50 pessoas, meia centena de personagens que evoluíam pelo livro. Isto foram, de facto, digamos, as obras suas mais emblemáticas. Mas voltando à sua vida pessoal, ele, a partir do ano de 1968, ele lecionou na Universidade de Frankfurt durante algum tempo, depois também a partir de 69 na de Praga, e também em 1970 na Universidade de Israel. E depois, ele, a partir de 72, ele envolveu-se ativamente na política,
juntou-se, portanto, aos sociais-democratas do Willy Brandt e envolveu-se na política. E foi nesse mesmo ano, tanto 72, que ele foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura, que lhe foi atribuído, segundo, portanto, a declaração do Comitê Nobel, pela sua escrita, que, através da sua combinação de uma ampla perspectiva sobre o seu tempo e de uma habilidade sensível na caracterização, contribuiu para uma renovação da literatura alemã. Outro pormenor importante da sua vida é que ele, entre os anos de 72 e 73, foi presidente do PEN International. Portanto, o PEN, que é uma conhecida Associação Mundial de Escritores, e a mais antiga organização de luta pelos direitos humanos, ele foi então presidente do PEN durante 2 anos. Também de uma grande honra. Em 1974, portanto já depois de ganhar o Prémio Nobel, ele publicou um livro que é um pequenino livro, mas que é de facto uma obra que é famosíssima dele, que era, portanto, lá em alemão, né? Die verlorene Ehre der Katharina Blum. A honra perdida de Catarina Blum. É o nome que tem em Portugal. Que é a tradução, aliás, literal. Esta obra foi, portanto, teve um grande êxito e foi rapidamente adaptada para o cinema, logo no ano a seguir. E já agora que falo nisso, há mais livros dele que foram adaptados ao cinema, como, por exemplo, aquele romance que eu já falei, penso eu, o Billard halb 10, que é O Bilhar às 9h30, em português, que foi editado em 1959. Portanto, este foi também adaptado ao cinema, em 1965. E um outro, este sim é que já falei lá atrás, que era Os Pontos de Vista de um Palhaço, de 1963, que foi também adaptado ao cinema no ano de 1976. Portanto, além destas poucas obras que eu citei, ele escreveu muitas outras obras, como de romances, contos, radionovelas, coletâneas de ensaios. Portanto, uma obra muito variada, que está traduzida em 30 ou mais idiomas. E o Boll continua a ser, de facto, um dos escritores mais conhecidos e mais lidos, lá na Alemanha, não só. De facto, porque a sua obra, de facto, é fantástica e atrai muitos leitores. Pronto, o Heinrich Boll acabou de falecer, como toda a gente, em 1985, mais propriamente no dia 16 de julho de 1985, em Bonn. Ora bem, então vamos falar mais então sobre a sua obra. Antes de mais, eu queria dizer que aqueles livros que ele escreveu no início, digamos, no pós-guerra, né, que ele só começou de facto a publicar livros após a Segunda Guerra Mundial, aqueles primeiros livros andam todos à volta de uma guerra destruída, de um país destruído, de gente infeliz portanto, são livros que narram uma Alemanha miserável, completamente destruída e arrasada. Depois, né, como sabemos, a Alemanha Ocidental, na altura que era separada, né, teve um desenvolvimento muito grande e em poucos anos tornou-se uma nação próspera e rica. E aí o Boll virou completamente os seus temas e passou a criticar então a ostentação, a riqueza, a prosperidade, passou a ser esses os temas que ele desenvolveu. Então houve de facto esta evolução muito importante. Portanto, de qualquer maneira, os livros dele andam sempre à volta da sociedade alemã, em cada época, consoante a sociedade alemã da respectiva época. Portanto, é assim que a sua obra se evolui. Portanto, eu tenho
6 livros do Bolo. Portanto, então, por ordem, digamos, de publicação, de quando foram escritos, eu começaria por falar daquele primeiro que eu já lhe disse, que é este, que é E não disse nem mais uma palavra. Portanto, como aqui diz, que é uma das obras da sua primeira fase, que se passaram, portanto, a seguir à guerra, que retratam muitas vezes o mundo cruel, mas povoado por personagens que uma invencível esperança torna ao mesmo tempo humanas e sobrenaturais. Depois, qual é o seguinte que eu tenho aqui? É aquele A Casa Indefesa, que é de facto também uma obra muito, muito importante, também daquela primeira época, em que ele aqui fala do destino dos órfãos e das viúvas de guerra, portanto, que é o tema que ele evoca neste romance extraordinário. Por detrás dos pormenores da vida cotidiana, divisa-se a fisionomia de uma Alemanha ferida nas suas fibras mais íntimas. Casa Indefesa vem assim incluir-se entre as mais altas manifestações literárias da literatura alemã moderna e dá-nos a medida da elevada estatura de um dos seus mais notáveis obreiros. Ora bem, então depois de A Casa Indefesa, tenho aqui este que já ali falei, e que é também um dos que estão adaptados ao cinema, o Bilhar às 9h30. Eu vou ler assim aqui um bocadinho, como tenho feito dos outros, da sinopse, que diz: sob o microscópio da narrativa inspeccionada de forma profunda e com um humor surpreendente, é com a família Femmel que Boll desenha o retrato de uma Alemanha que tenta recuperar da guerra. Personagem a personagem, sob o olhar impiedoso do narrador, constrói-se a paisagem da família estilhaçada pela guerra. No palco do romance vão surgindo as mais variadas figuras, da secretária intrometida ao assassino psicopata, o santo e o pecador, dos inocentes aos desiludidos. Para todos, a guerra veio criar um mundo novo, perturbador, um dos seus lugares sociais estão em causa. Portanto, aqui dá-me a ideia, eu não li este livro, mas dá-me a ideia de que ele fala daquelas pessoas que eram importantes no regime no tempo do Hitler, né? E agora que se lamentam de terem sido postos um bocado de lado e de agora ainda não conseguirem ter a sua vida faustosa como tinham antes. Ora bem, eu depois tenho agora aqui a seguir um livrinho que é uma antologia de contos que foi publicada em Portugal pela Arcádia logo após ele ganhar o Prémio Nobel. E então, o que é que a Arcádia fez? Foi a 2 livros de contos dele e retirou, digamos, os principais contos dos 2 livros. Qualquer deles, os que davam nome aos livros. Os Hóspedes Inesperados era o conto que dava título a um desses livros. O que dava título ao outro, e que está aqui na antologia, o último conto, que é A Coleção de Silêncios do Dr. Murka. E que, portanto, aproveitando, portanto, a fama, né, do Nobel, a Arcádia lançou esta antologia de contos do Bolo. Bem, mas voltando então, continuando aos livros que ele publicou, temos aqui este que é também um das suas obras mais famosas. O Retrato de Grupo com Senhora, de que eu já falei ali atrás. Que aqui ele dizia que foi mais uma das tais inovações dele, e que serviu de um conjunto de documentos e entrevistas fictícias para descrever a vida de cerca de 50 personagens.
Ora, segundo aqui diz no final da sinopse, diz que este é precisamente o último e o mais importante livro de Heinrich Böll que as publicações Dom Quixote selecionou para esta coleção de prémios Nobel. Este livro era, na altura, o mais recente livro do Böll, que ele depois ainda escreveu mais. Portanto, as Dom Quixote selecionou para esta coleção nova, a qual proporciona ao leitor português o conhecimento de autores premiados com a mais significativa distinção internacional. Pronto, como já disse, é aqui um conjunto de retratos fictícios e imaginários de um monte enorme de personagens. Entretanto, chegamos ao último livro que eu tenho, do Böll, e que é o seu último e grande sucesso. Foi praticamente das últimas obras, não a última obra que ele publicou, mas que é realmente uma obra espetacular, de que eu tenho aqui uma edição de jornal, que é da Visão, A Honra Perdida, de Katharina Blum, que, como digo, foi rapidamente adaptada ao cinema, porque é uma história, de facto, fabulosa e que, portanto, é altamente atraente. Foi este livrinho que eu li aqui, rapidamente, de um dia para o outro, porque é um livro relativamente pequeno e que conta exatamente a história de Katharina Blum e como ela perdeu a sua honra. Ora, esta obra é de facto uma crítica, como diz aqui na sinopse, diz que o autor aborda o problema do terrorismo, do conservadorismo agressivo e da imprensa sensacionalista que envolve a protagonista numa teia de falsas acusações. Arruinada a sua reputação, resta-lhe recuperar a honra perdida. É, portanto, uma obra-prima controversa deste grande autor. Ora, em que é que isto consiste no fundo? A Katharina Blum era uma senhora, sim, ainda jovem, talvez de volta de 30 anos, que, portanto, nasceu e cresceu lá numa aldeia, numa zona rural da Alemanha. Entretanto, depois casou, mas não se entendeu com o marido, aquilo durou pouco e saiu e abandonou e foi para a cidade. Lá fez umas formações e começou-se a dedicar à organização de eventos e teve um grande sucesso. Além de que trabalhava como empregada doméstica e tinha uns patrões que a estimavam muito e ela estimava muito, porque ele era advogado e ela era arquiteta e tinha uma vida muito ocupada e a Catarina é que lhe tomava conta da casa com muita eficiência enfim, tratava de estúdios, às compras, tratava da casa, cozinhava, arrumava, limpava. Eles gostavam muito, muito dela. E ela era, de facto, muito eficiente. Mas depois, ela, para ganhar mais algum, quando era à tarde, fim de sair de lá, deixava-lhes o jantar pronto e ia para casa, ainda ia para uma outra senhora onde fazia mais umas horas. Entretanto, organizava eventos, como eu já disse, e tudo sempre com muita eficiência e muito apreciada. E daí começou a juntar algum dinheiro e depois lá a patroa, como era arquiteta, e arranjou-lhe, facilitou-lhe ela conseguir lá uma casinha, digamos, numa urbanização bastante luxuosa, mas uma pequenina casa que ela comprou e até com um empréstimo em que os patrões ficaram fiadores dela, portanto, ele revela que a considerava uma pessoa de toda a confiança e grande estima. E depois ela, com as suas obras, com os seus ganhos que fazia por fora e assim, em poucos anos pagou a casa, livrou-se do empréstimo, livrou-se da dívida e de facto
como veem, era aqui, de facto, uma pessoa sensacional, uma jovem, era bonita, elegante, mas trabalhadora e uma excelente pessoa. Um dia, pelo Carnaval, os patrões resolveram ir passar uns dias à neve, a esquiar, e deram-lhe férias de Carnaval. Uma semana, o tempo que eles estivessem, que acho que era uma semana lá na estância turística, ela tinha férias. E então ela foi a uma das outras senhoras que ela conhecia, que organizava, fez um baile de carnaval e pronto, e foi também para se divertir, foi lá ao baile de carnaval. E o que é que acontece? Ela encontra-se lá no bar de carnaval com um indivíduo que despertou, enfim, uma paixão brutal nela, imediata, dançou com ele toda a noite, todo o serão, à noite trouxe-o para casa, passar uma noite inesperada. E o que é que de manhã? De manhã, uh, ela estava na cozinha a tomar um pequeno almoço, vem a polícia, arrebenta-lhe com a porta, entra em casa, não sei o quê, onde é que está o indivíduo. O que era? Era um indivíduo que era há mais de um ano e meio, procurado insistentemente pela polícia, que estava a ser seguido e que andavam a seguir os seus passos para o tentar apanhar em flagrante, acusado de roubos, de assaltos, de crime. Aliás, ele era dado como fugitivo do serviço militar e ter roubado lá na, 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 na tropa onde estava, e depois mais tarde até vieram acusá-lo de outros crimes e não sei o quê. E ela viu-se envolvida ali numa história que é horrível. E então, o grande problema é que se meteu no meio daquilo tudo um jornalista sensacionalista, daqueles jornais sensacionalistas, como cá temos também, jornais e televisões, né? Não vou dizer nomes, mas que se dedicam à fofoca e a ganhar dinheiro com a desgraça alheia. E então esse jornalista sensacionalista que começou-lhe a fazer uma perseguição enormíssima, a publicar artigos diabólicos contra ele, contra ela, foi a desenterrar o passado dela, que abandonou o marido, que era uma má mulher, que não sei o quê, pois, enfim, destruiu-lhe a tal honra completamente. E ela, isto acabou muito mal, muito mal, muito mal. Aliás, não é segredo nenhum, que diz logo no princípio do livro, ela acabou por matar o jornalista a tiro. Atraiu lá para a casa dela se fosse para lhe fazer uma entrevista, aceitou fazer-lhe uma entrevista, mas acabou por matá-lo e foi, portanto, teve este processo diabólico e foi uma vergonha, foi completamente destruída. Portanto, estão a ver, a tal, como ali diz, na sinopse, a imprensa sensacionalista, o terrorismo, porque envolve também aqui, de certo modo, o outro era um terrorista, aquele de quem ela se apaixonou, e, enfim, uma teia horrível. Foi, de facto, um livro que eu li, que é um livro muito interessante, e que eu também aconselho a ler, como, aliás, toda a obra do Bolo, porque é, de facto, um grande escritor e que vale a pena, cuja obra vale a pena ser lida. Pronto, e por aqui me fico e já vou muito adiantado. Se Deus quiser, para a semana cá estarei com mais um vídeo para falar de um outro autor galardoado com o Prémio Nobel. Só peço, para terminar, que subscrevam o meu canal, porque assim serão avisados cada vez que eu ponho um vídeo, né, e rapidamente sabem que há mais um vídeo novo. Pronto, passem bem, até à próxima.